O Vem de Carona já está no ar. Um quadro onde a gente conta boas histórias para as pessoas que inspiram e que fazem a diferença. Aqui, o caminho é tão importante quanto o destino. O Vem de Carona tem o patrocínio da Kaiô Mitsubishi Motors de Chapecó. Tecnologia, conforto e performance para você ir ainda mais longe. Aperte o cinto que a conversa já começa. O nosso quadro Vem de Carona de hoje já está no ar. Aqui meu convidado Jefferson Gomes, seja bem-vindo, diretor do Instituto Santé. E a gente vai falar um pouquinho da tua trajetória, da tua história. Você que embarcou também no Vem de Carona lá no início, lá em 2018. Muito bom recebê-lo aqui novamente. Obrigado pelo convite. Prazerzão estar aqui de volta, né? A gente falava antes lá atrás, tive já a oportunidade e particularmente acompanho todas as entrevistas, né? Gosto bastante da iniciativa, do projeto, acho muito legal. Vamos em frente, isso aí. E a bordo desse essa Mitsubishi nave, né? aqui. Essa Outlander que você encontra na Kaiô Mitsubishi Motors de Chapecó, concessionária da Mitsubishi, parceira aqui do Vem de Carona, e toda semana possibilita que a gente traga novas histórias aqui no Vem de Carona. Então embarque com a gente. Luxurious. O mercado de luxo tem um novo protagonista. Chegou o Outlander, o híbrido carregado de luxo. Jefferson, antes da gente falar da tua história, da tua trajetória, eu falei aqui do Instituto Santé. O Instituto Santé é um instituto que faz a gestão de unidades hospitalares, basicamente é isso, para quem não conhece. O Santé, ele é uma empresa voltada de forma preponderante para a área da saúde, né? Uhum. Mas nós temos 3 linhas de atuação. Nós atuamos na área de saúde, educação e assistência social. O Santé hoje ele possui mais de 20 negócios, né? Então, gestão de hospitais são... O foco é a saúde, mas... Exato, E temos uma plataforma de educação, nós temos plataforma de compras, negócio na área de tecnologia, na área de saúde corporativa também, home care. Então, são mais de 20 negócios, mais de 20 iniciativas que compõem o conglomerado todo de empresas que o Santé administra. Do grupo de uma forma geral. A atuação é no Brasil todo, alguns estados específicos? A gente atua no sul do Brasil, né? O nosso foco, obviamente, é Santa Catarina, né? O nosso estado. Temos alguns negócios no Paraná e já tivemos algumas iniciativas em outros estados, enfim, mas mais na linha de consultoria, assessoria técnica para alguns projetos pontuais, né? Então, mas na área de gestão, mais focado... Isso, na área de gestão de saúde mesmo, mais focado no nosso estado. Claro, entendi. Bom, e... Você também, eu lembro que eu falei agora no início que participou do quadro lá no início, lá do Vem de Carona. Na época você atuava na gestão do Hospital Regional do Extremo Oeste. Como é que foi essa transição aí? Então, eu vim para São Miguel, na verdade, para fazer a gestão do Hospital Regional num período de transição, né? Na época, a empresa que administrava o regional encerrou o contrato com o Estado. E nós acabamos, até pela proximidade que nós tínhamos com os gestores da época, vindo para ficar 6 meses apenas, né, para um projeto de transição. Acabamos gostando muito da terrinha, né? São Miguel é maravilhoso. E estamos aí, estou aí há 10 anos já entre idas e vindas. Você é natural de onde? Eu sou gaúcho, né? Gaúcho. Sou de uma cidade próxima daqui, na verdade. Mas eu passei a maior parte da minha vida em Jaraguá do Sul, né? Lá próximo de Blumenau, próximo de Joinville lá. Praticamente o extremo aqui. Exato. E esse período todo, conhecia a região ou ainda não? Veio pra cá? Não, na verdade, apesar de ter nascido próximo, eu saí relativamente cedo daqui, né? Tinha vindo uma vez na minha vida para São Miguel apenas. E fui conhecer mesmo, explorar mais a região aqui a partir do finalzinho de 2015, né? Quando eu vim para trabalhar aqui em São Miguel. Tua infância toda foi lá no Rio Grande do Sul?
Minha infância foi toda no Rio Grande do Sul, né? Em Tenente Portela, uma cidade pequena, né? Sim, mas... Eu nasci no interior, né? Sim. Até os 10 anos eu morei na roça, como a gente fala. Sim. E a infância é típica, né, Jucinei? Na colônia a gente tá o tempo todo, né? Cai de árvore, puxa porco pelo rabo, pedrada em casa de marimbondo, né? É verdade. Eu tenho um irmão que é muito próximo de mim, que tem um ano e meio a menos que eu. Então a gente fazia, até apanhar a gente apanhava junto, né? Então a gente fazia muita... Já que é você, vai você também, tá, Ju? Fazia Você tem por só lá, esse irmão ou tem mais irmãos? Não, somos em 6 irmãos, são 6 3 irmãos. meninas e 3 meninos, né? Pô, e a sua formação é... Bom, eu sou administrador Aham. e sou sociólogo, né? E tem, enfim, algumas especializações também, mas voltadas para a área financeira e gestão de saúde, sim, né? Sim. E como é que nasceu a gestão na área de saúde? Chegou a atuar antes da saúde em outras áreas? Como é que foi isso? Na verdade, eu acho que como todos nós, né? Eu trabalho desde muito jovem, desde muito cedo, né? 12, 13 anos já estava trabalhando. Mas eu digo que trabalhar de verdade mesmo Sim. foi a partir do momento que eu acabei entrando na área hospitalar, né? Isso foi lá em 1997, já lá em Jaraguá do Sul. E quase que meio que por acaso, né, Jucinei? Eu trabalhava desde muito jovem no balcão de farmácia, né? Sim, sim. E eu acabei indo para a área hospitalar para trabalhar na farmácia de Sim, hospital. sim. E aí, por coisa do destino, Foi se né? Eu digo, a conectando gente com tem que ter o um pouco de setor. sorte na vida, né? E acabei tendo alguns momentos de muita sorte também. E tive algumas pessoas me deram boas oportunidades, né? Eu, graças a Deus, consegui aproveitá-las todas. E, enfim, são já quase 30 anos, praticamente 30 anos de história dentro de hospitais, né? Você falou em histórias dentro de hospitais, alguma delas ou em algum momento foi muito marcante para ti, já que basicamente, profissionalmente falando, esses 30 anos, quase a tua trajetória toda profissional foi de alguma maneira ligado com a saúde, algo que te chamou muito a atenção e que você carrega aí na memória? Na verdade, a gente vive um misto de emoções todos os dias, né? O Santé, os hospitais todos do Santé, hoje nós atendemos, a gente faz praticamente aí mais de 1 milhão de procedimentos todos os anos, né? Então é muita experiência, né? Que nos marca muito. Mas eu não tenho dúvida que a experiência, né, a memória mais marcante desses 30 anos foi a pandemia, né? A pandemia nos pegou de surpresa, né? Acho que a gente, de alguma forma, subestimou o que aconteceria. E quando nós eu digo todos, né, nós como sociedade, quando nós nos demos conta, nós tivemos que enfrentar ela de forma muito abrupta. Acabou marcando muito, né? A gente perdeu muita gente, né? A gente aprendeu muito com aquilo, né? Tanto na área de gestão de crise, né? A gestão de saúde. Mas, sem dúvida nenhuma, foi da minha história, foi o que mais me marcou, foi o enfrentamento da pandemia, né? Provavelmente de muitos que estão ligados à saúde tem como história profissional marcante tenha sido realmente a pandemia, como foi para muita gente, né? E na época, você falou aqui da pandemia, na época você estava no hospital regional aqui do Estimage. Eu fiquei no hospital regional até 2021, né? A partir de 2019, 2020, a gente estava num processo de transição, sim, né? Sim. Eu já estava fazendo, mas eu fiquei até janeiro de 2021, quando encerrou de fato a fase mais crítica, né? Mais aguda da pandemia. Me senti à vontade, então, para passar definitivamente o bastão, né? Pro Rodrigo, que é o nosso diretor atual, que já enfrentava com a gente. Então foram acho que mobilizações sociais, né, de muita gente para nos apoiar, né, sozinhos não teríamos conseguido, mas de fato entendo que se a gente tivesse tratado talvez de maneira mais começado o enfrentamento um pouco antes, né, dado um pouco mais de seriedade, talvez nós tivéssemos tido alguns desfechos melhores. Mas enfim, são coisas que a gente não tem controle sobre a vida, né? Sim. E algo que pegou todo mundo de surpresa, né? Acho importante os ensinamentos que ficaram, né? Hoje, olhando para trás, a impressão que dá é que não foi verdade aquilo que vivemos, né? Foi tão intenso e tão... que envolveu o mundo inteiro, né? E você falou, a gente falando aqui um pouco dessa tua trajetória, da gestão lá do hospital, hoje para uma gestão de um instituto, a exemplo do Santé, o que
que é diferente? O que muda nessa gestão? Ou é basicamente muito semelhante? Não, ele muda, né? Primeiro muda a dimensão, né? Então, a gente sai de um hospital, apesar de ser um hospital regional, né? Complexo, um hospital relativamente pequeno, né? Para uma empresa grande, né? Mais de 2.000 funcionários, várias iniciativas de negócio, né? Hospitais em várias cidades, tem uma questão cultural, né? E acho que o fato também de eu não estar mais no dia a dia, né? Eu digo assim, eu gosto muito do cheirinho do corredor do hospital, né? Faço questão de trabalhar muito próximo sempre. Mas você não estar todos os dias enfrentando aquela dinâmica, né? O nosso presidente sempre fala, né? O maior centro de crise que existe na nossa sociedade é um hospital, né? Então, muda basicamente isso, né? E muda também o tamanho da responsabilidade, né? Hoje tem mais de 2.000 pessoas, então, estou falando que são muitas famílias, muitos negócios, muitas comunidades, né? E o senso de responsabilidade, né? De tempo de resposta. Às vezes a gente parece até que tem que ser um pouco... a gente não pode errar na vida, né? A gente tem um sentimento de responsabilidade muito grande, né? O gestor, ele tem esse papel e é um papel difícil, porque às vezes você precisa tomar decisão realmente deixando emoção, deixando o que realmente o ser humano gostaria de fazer, porque envolve muitos outros interesses, inclusive interesses humanos, né? Sem dúvida. É muito difícil, viu, Juscelino? É muito difícil a gente separar na nossa atividade a razão da emoção. É muito difícil, né? São pessoas e a gente, na nossa área, nós praticamente não podemos errar, né? Diferente de uma indústria aí, que uma peça defeituosa se joga fora, constrói de novo, né? Diferente enfim, de qualquer outra linha de negócio, de serviço, né? No turismo, por exemplo, deu errado, tem reclamação e tal, mas a vida segue, né? Na nossa atividade a gente está fabricando a peça durante o uso, né? A gente tem esse sentimento às vezes que precisamos ser infalíveis, não somos, né? Infelizmente se erra, né? Com mais de 1 milhão de atendimentos, certamente alguma coisa sai errada. Claro. A gente se policia muito sempre, né? Treina muito bem as equipes, mas é muito difícil. A emoção, por vezes, ela se coloca numa posição quase de injustiça para conosco, né? Eu imagino. Você falou agora há pouco do aprendizado, né? Com a pandemia. Olhando para trás, né, do Jefferson lá, falando especialmente da profissão, né? Desses 30 anos na gestão, olhando para trás, o que você diria para aquele Jefferson que começou lá na farmácia e que hoje tem uma responsabilidade tão grande dentro de uma empresa, né, reconhecida a nível de Brasil e principalmente lidando com vidas, né, que é sempre muito tenso? Acho que a vida é feita de aprendizados, né? O tempo todo eu me permito aprender todos os dias, né? Independente do lugar que eu esteja e com as pessoas que eu esteja. Mas eu entendo que algumas lições são para sempre, né? A primeira, que olhando lá para trás, é que a gente não consegue nada sozinho na vida, né? A gente não vence na vida sozinho, a gente precisa de mais pessoas do nosso lado. Então, a gente precisa se apegar àqueles que nos amam, aqueles que a gente ama, né? Aqueles que nos apoiam, aqueles que torcem por nós, sobretudo. Eu diria que talvez o grande segredo, né, é a gente escolher muito bem as pessoas que andam com a gente, que caminham com a gente, né? Eu acho que esse é talvez a grande lição de vida que fica, né? E a outra coisa que para mim é muito marcante sempre é que sem educação, sem humildade, a gente não chega em lugar nenhum. Sim. Às vezes se cresce na vida, né? Se ascende socialmente, se ascende financeiramente, se esquece um pouquinho das origens, né? Se esquece um pouquinho das outras pessoas, de quem te ajudou, de quem te apoiou, esquece um pouquinho de olhar com humanidade para quem está próximo de você, às vezes para os menos favorecidos. Então eu diria que a gente precisa manter sempre a régua da humildade e da educação muito, muito alta, senão a gente acaba se isolando na vida e se tornando pessoas, enfim, que não valorizam aqueles que te ajudaram ao longo da caminhada, né? Você falou de algo que te marcou na sua carreira, que foi a pandemia. O que foi o mais difícil para você nessa trajetória de quase 30 anos? Foi também a pandemia ou teve algo específico assim que foi um desafio para você? Eu acho que quando a gente vem de origem muito humilde, tudo é um pouco mais difícil na vida da gente, né? Então profissionalmente falando, eu
comecei minha carreira, eu fui estudar com 26 anos, né? Por condição econômica, enfim, tudo mais. Então eu sempre tive que ser mais ágil, né? Eu sempre tive que ser mais acelerado que os outros, né? Porque com 26 anos eu estava começando uma graduação, enquanto a minha concorrência, digamos assim, estava saindo, já estava no mercado já, né? Então eu acho que a grande dificuldade foi que eu tive que fazer, talvez em 10 anos, aquilo que eu poderia ter feito em 20, né? Mas isso é um motivo de orgulho, na verdade, né? Não digo que é uma dificuldade, mas é uma coisa que me marca bastante profissionalmente, né? E na minha vida pessoal, eu sempre digo que eu nasci 3 vezes, né? Eu nasci quando eu nasci, né? Eu nasci de novo em 1993, quando sofri um grave acidente, né? E renasci para a vida, na verdade, né? Como e isso também me ensinou muito. E a terceira vez que eu nasci foi quando a minha filha nasceu, né? A gente nasce de novo, né? A gente se transforma numa nova pessoa, sem dúvida nenhuma, né? O acidente foi coisa de jovem, né? Festa, na época a gente não tinha muito controle, né? De responsabilidade de direção, cinto de segurança, tudo isso, né? Então foi uma consequência aí de madrugada, voltando de festa, um acidente, um capotamento de carro que quase nos levou, né? Olha só, todo mundo tem em algum momento algo marcante, principalmente que faz a gente repensar, recalcular a rota. Agora, você falou aqui no início da sua infância, lá no interior, a sua, como a minha, e como muita gente, principalmente nessa região do estado, veio da roça, veio da lavoura, sabe dos desafios e do estilo de vida de quem vem da roça, né? Isso, você falou da dificuldade de estudar, de ter estudado mais tarde, ser preparado mais tarde do que todo mundo. Mas o que você traz da tua infância, lá até 10 anos que você ficou lá na roça, para hoje, para sua vida, assim, o que ainda está dentro de você daquela época? Acho que a disciplina, né? O pai era caminhoneiro, motorista de ônibus, minha mãe era dona de casa, cuidava de 6 filhos, né? Ter disciplina numa condição dessa, né? Não só economicamente falando, mas estruturalmente falando também, né? Meu pai tendo que correr atrás, trabalhar, buscar o sustento, minha mãe enfrentando sozinha um pouco as coisas. Então hoje eu valorizo muito as pequenas coisas, né? O pequeno dinheiro, o pequeno gesto, o pequeno abraço, né? As pequenas vitórias. Eu sempre digo que a gente tem que comemorar as pequenas vitórias, né? Porque senão a gente às vezes se sente improdutivo na vida, né? A gente perde o foco, né? Só fica olhando lá na frente e esquece as conquistas. E essa questão de disciplina é muito legal. Eu acho que em tudo tem que ter na vida, né? A gente precisa ser disciplinado, precisa respeitar as regras, respeitar as normas, respeitar os espaços, respeitar os limites, né? Então isso é uma coisa que eu carreguei para a vida inteira e me fez muito bem durante muito tempo, né? Eu preparei aqui um bate-bola de perguntas para a gente fazer um fechamento do nosso bate-papo. Sei que tu tens muita história para contar. E uma palavra, o que define a sua trajetória? Cara, eu acho que objetividade. Eu sou muito objetivo nas coisas da vida, né? Preto é preto, branco é branco, é azul, amarelo é amarelo, dia é dia, noite é noite, né? Eu gosto de tratar isso com muita objetividade, né? Eu consegui, graças a Deus, repassar isso para minha filha também, né? E eu sempre digo, olha, dê importância de fato para aquilo que é relevante na sua vida, né? No resto é o que tem que ser, é o que a vida te reserva, encara, em frente e vida que segue, né? Então a gente não faz da nossa vida um folclore, né? Um emaranhado de mimimis aí que acaba às vezes dificultando muito mais a vida da gente, né? Algum medo que você precisou superar aí, ou da sua infância, da sua juventude, algo que te desafiou bastante e tu teve que superar? Eu acho que os medos, na verdade, eles se renovam o tempo todo, né? A gente, quando é jovem, tem medo de não se dar bem na vida, né? Tem medo de não ser aceito pelos amigos, enfim. Não sei se eu tenho um medo absoluto, na verdade, né? Eu tive que vencer, obviamente, eu como vim do interior, né? Eu tive que vencer muito a minha timidez, né? Era muito tímido, era muito inseguro, né? Então, talvez a partir da minha vida profissional, conforme eu fui ascendendo, eu precisei vencer todos esses medos de falar em público, né? De participar de uma reunião, às vezes com pessoas importantes. Mas isso foi
já há bastante tempo atrás, né? Muitos anos Superado. atrás. Então isso está devidamente superado. Eu não sei se superado totalmente, né? Sim, Sempre dá um friozinho na barriga, sim, né? sempre. Mas é importante sim que a gente se sinta cada vez mais seguro, né? Quanto mais seguro você tiver, obviamente, melhor você enfrenta os seus medos, né? Alguma pessoa específica que te marcou muito, que te marca, ou que te motiva, que te inspira e que te faz até ser quem você é hoje? Cara, eu tive muita gente que me inspirou ao longo da minha caminhada, né? Muita gente importante na minha vida que me acolheu, às vezes em momentos de dificuldade, que me abriu portas, né? Quando eu precisava, que esteve comigo em momentos de dificuldade, né? Mas a minha vida hoje, eu digo que a pessoa mais importante para mim, sem dúvida nenhuma, a pessoa que mais me inspira, que me motiva, né? Que me faz acordar todos os dias, trabalhar bastante, é a minha filha, né? Eu tenho minha filha, Ana Paula, tem 19 anos. Ela não mora mais comigo, né? Mas eu acho que talvez não, certamente é o grande motivo hoje, meu grande fator de motivação de vida hoje, né? Algum sonho ainda que você tem em mente e gostaria de realizar, ou já se sente uma pessoa realizada? O meu sonho, na verdade, é um sonho genérico, né? Obviamente eu gostaria de viver bem o final da minha vida, né? Ter uma velhice saudável. Procuro manter sempre uma atividade física, né, um regramento legal, cuidar um pouco da saúde, né, para que a gente consiga envelhecer saudável, né, porque eu acho que a limitação humana, né, a velhice com dependência dos outros é terrível, é horrível, né. Então, talvez o meu grande sonho seja envelhecer com qualidade de vida. Isso também define o sucesso? De você construir uma carreira que para chegar no final dela, ou uma vida, uma história, chegar no final dela ter um pouco mais de conforto? O que define para você o sucesso? Eu acho que sucesso é perseverança, né? Acho que você precisa saber o que você quer na vida, né? A gente percebe muita gente às vezes vivendo um dia após o outro, né? Sem saber muito bem onde quer chegar, né? Para onde quer ir. E aí isso te leva a não se preparar adequadamente, né? Porque você não sabe para que você quer se preparar. Então eu entendo que o segredo do sucesso é saber o que você quer da vida, né? Não é o tamanho, né? Não é a dimensão, não é o lugar, não é o dinheiro, não é a proporção, é de fato saber. Porque a gente precisa respeitar o sonho de cada um, né? Claro. As pessoas são o que são por conta dos seus sonhos, né? Se motivam por conta dos seus sonhos. Então, se a gente não souber o que quer fazer, trabalhar todo dia para isso, né? Investir todas as suas energias para isso, obviamente o sucesso não vai vir, né? O sucesso vem pelo acaso do vento daí, né? Que legal. Jefferson, eu quero te agradecer imensamente por compartilhar um pouco aqui da tua história, trajetória. Mais de 10 anos aqui, você se tornou uma pessoa regionalmente conhecida pela função, mas também pelo quanto você circula e participa, né, da comunidade, uma pessoa ativa aqui na comunidade, então todo mundo te conhece e você poder compartilhar com a gente. Talvez muita gente nem faz ideia, porque sempre que eu gravo e trago histórias aqui e pessoas de sucesso que conquistaram o sucesso, muita gente olha pelo recorte, né? Olha o recorte, aquela pessoa bem sucedida, aquele profissional, olha onde ele está, é diretor, mas ninguém consegue enxergar os bastidores dessa história, né? Então a ideia é que a gente poder compartilhar, e eu te agradeço pela confiança de embarcar mais uma vez no Vem de Carona. Que bom, é legal, eu agradeço também. A gente precisa aproveitar todas as oportunidades da vida, né? Então oportunidades como essa faz com que a gente às vezes consiga, de fato, como você falou, ser visto de uma forma um pouco diferente, né? Fora o recorte profissional, social que a gente tem. E eu digo sempre que a gente precisa aproveitar as oportunidades, né? Tem um ditado na nossa área que fala sempre que o leito de hospital já ouviu mais confissões que qualquer confessionário, né? Então a gente não sabe quanto tempo nós vamos estar aqui, né? E a gente precisa aproveitar todas as oportunidades. Eu procuro fazer isso e transmitir essa mensagem, esse carinho, enfim, para todos aqueles que me cercam, né? A gente não sabe quanto tempo a gente vai ter para aproveitar as oportunidades, para abraçar as pessoas que a gente ama, né? Para dizer para as pessoas que a gente ama, que a gente ama de verdade, né? Então as oportunidades a gente precisa abraçar elas todos os dias. E essa é mais uma, né? Te agradeço, é a segunda oportunidade que eu tenho de estar aqui contigo. Te agradecer, parabenizar pelo sucesso do projeto. E prazer estar dentro dessa nave aqui também, né? Maravilhoso aí. E vamos para a luta mesmo.
tá bom? Obrigado. Um abração. Sucesso. Sucesso. Muitas realizações aí pela frente, muito sucesso com toda certeza. Obrigado para todos nós. E se você gostou, curta, compartilhe, porque toda semana, a bordo de um Mitsubishi, um convidado aqui contando a sua história, a sua trajetória e se conectando com você. Esse é o objetivo, conectar as pessoas através das histórias delas. Então, se você não conhece a Mitsubishi, procure a Caiu Mitsubishi Motors em Chapecó, conheça os modelos, faça um test drive, com certeza o carro certo está lá. E siga a gente, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal do YouTube. E na próxima semana tem mais um convidado no Vem de Carona. Luxurious. O mercado de luxo tem um novo protagonista. Chegou o Outlander, o híbrido carregado de luxo.